Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. No vídeo de hoje eu vou comentar as minhas leituras do mês de maio. Eu li 11 livros em maio. É uma média, assim, do que eu costumo ler. E o fato de eu ter mantido uma meta de leitura totalmente aberta fez com que eu lesse freneticamente alguns autores. Mas já estou me adiantando. Enfim, se você puder se inscrever no meu canal, ou deixar um comentário, ou deixar um like, eu vou ficar muito feliz. Bom, vamos aos livros. O primeiro livro que eu li mês passado foi Ruído Branco, do Don DeLillo. Esse livro é considerado um dos muito importantes livros, é um clássico moderno, a principal obra da pós-modernidade, não sei o que, assim, um hype inacreditável. E eu fui esperando um livro bem legal e eu só ok. Eu dei tipo 3,5 estrelas. Eu achei que o pessoal exagerou um pouco na hora de elogiar, é superestimado. E assim, eu achei que venderam ele de forma muito errada, porque o que falam que é o tema do livro não é necessariamente. Então, por exemplo, eu acho que eu até cheguei a ler a sinopse no vídeo de metas, mas fala assim: quando seus habitantes retornam após o vazamento de uma perigosa substância, a pacata cidade universitária de Blacksmith passa a ser palco de episódios de evacuação simulada, com direito a sirenes, agentes vestindo trajes metalizados e moradores voluntários posando de vítimas. O governo está escondendo alguma coisa? Qual o limite entre manter a população prevenida e vitaminar o medo e a paranoia constantes? O simulacro está desbancando de vez a realidade? E assim, isso não é o tema do livro. Eu achava que o acidente e tudo que aconteceu depois do acidente seria a grande engrenagem do livro. E não, é só algo que acontece. E apesar de ter algumas consequências, são questões muito pontuais. O livro é sobre outras coisas. Então, por exemplo, ele fala muito. Um dos aspectos que eu gostei foi a crítica dele ao academicismo, né? Então, por exemplo, na época estavam surgindo novos campos de pesquisa e ele quis tirar uma troça com isso. E aí o personagem principal é a gente tá acompanhando, né, essa família. E o pai é o personagem principal. E ele é um professor de estudos sobre Hitler. E foi ele que criou essa matéria. Ele é um dos especialistas. Só que ao mesmo tempo ele se sente um impostor porque ele não fala alemão. E aí ele meio que sempre fingiu que fala alemão. E aí ele tem um colega que também é professor e o cara é um nojento, assim, ele é muito creepy. O jeito que ele fala das mulheres é muito nojento. E eu não sei se foi intencional do Don DeLillo de fazer esse personagem assim. Eu não sei se na época ele, enquanto autor, já tinha a nuance de fazer um professor beirando o assediador, ou se foi porque basicamente tem muito professor assim e ele só quis ser fiel e acidentalmente tropeçou nesse estereótipo. Mas de qualquer forma é muito fiel. E inclusive tem um diálogo em que esse professor tá cogitando criar um estudo sobre Elvis, ou então a matéria, eu não lembro se ele dava a matéria ou se ele queria dar uma matéria chamada exclusivamente sobre acidentes de carro. E isso uma grande piada com as inovações acadêmicas que estavam acontecendo na época. Apesar de eu ter me divertido no livro,
em relação a isso, porque é tudo muito irônico, tudo muito sarcástico e tal. Eu fiquei me perguntando, por exemplo, se esse livro fosse escrito hoje em dia, eu acho que ele cairia na armadilha de tirar sarro de tudo que é considerado identitário, sabe assim? Então, apesar de eu ter gostado, eu vejo problemas na forma que ele retratou a academia e a inovação acadêmica, né? Mas enfim. E outro aspecto, ele critica muito o hiperconsumo. Então, o ruído branco é justamente o fato de que não existe o silêncio, tá sempre a televisão, é o rádio, é tal, e isso dá para se transportar muito para a internet hoje em dia aí para a questão do celular, de estar o tempo todo no celular e tal. Também fala muito sobre paranoia, desinformação. Tem uma frase, um diálogo em que eles discutem sobre o que é verdade e o que é mentira. E meio que tá falando sobre fontes de verdades, digamos. E eles falam, né, e um dos personagens fala que a maior fonte de desinformação que a gente tem é a família. Porque, principalmente naquela época pré-internet, em que tem até um tweet sobre isso, acho que viralizou um tempo atrás, falando assim que você perguntava pra sua tia alguma coisa e ela te respondia de forma errada, porque ela não sabia, óbvio, ou porque ela ouviu na rádio, viu na revista ou whatever, uma informação completamente estapafúrdia, e aí você passa o resto da sua vida pensando que aquilo ali é verdade. Porque a nossa maior fonte de informação é a família mesmo. Era a família, né? E hoje em dia é a internet. E, inclusive, como consequência, um dos grandes plots também do livro é ir atrás de cura milagrosa, assim, por conta do medo da morte, de curar, sentir medo de morrer. Então, assim, é um livro que eu acho que vale ler, tanto pela importância dele num contexto histórico de uma época, né? E porque ele também traz pontos que eu considerei ok. E assim, é uma leitura muito boa, porque apesar de eu não estar achando um super livro, eu tava muito curiosa, eu queria muito continuar lendo, eu queria muito ver onde é que ia dar. Então isso é um atestado de que o Don DeLillo escreve muito bem, né? Porque se fosse outro, eu talvez não me despertasse esse interesse. E para mim, o que é irônico desse livro, e vendo reviews, vendo quem elogia muito esse livro, quem acha ele tipo um dos melhores livros já escritos, é justamente esse pseudo-intelectual, geralmente homem, que no fim das contas ele meio que tira sarro, então eu achei isso meio que a cereja do bolo, assim. Não querendo ser maldosa com quem gosta desse livro, mas assim, a gente sabe que tem livros que os homens gostam de ostentar, de que eles acharam o máximo, é uma das melhores obras, uma das mais importantes obras, então, enfim, é todo uma grande exagero em cima do livro que vai desde que não o jeito que ele é descrito, com a importância que dão para ele, enfim. Eu espero que tenha ficado claro os meus sentimentos sobre o livro. Outro livro que eu li também foi A Volta da Chave, da Ruth Ware, que desencadeou eu ler toda a obra dela. E aí, todas essas leituras estão no meu vídeo, não o anterior, mas o anterior do anterior, que é o Lendo 5 Livros da Ruth Ware. Que aí são 5 livros, todos os livros dela em português que eu li, review tá tudo lá, detalhezinho, tá tudo lá. E aí, então, se tiver curiosidade, é só ir lá ler. E
por conta disso, por conta de ter ficado muito hypada nos thrillers, e eu já tava planejando há um bom tempo, como eu tinha falado, eu li o Oito Assassinatos Perfeitos, do Peter Sonson. E assim, eu tava com muito medo de não gostar, né? Depois de ter lido tanta coisa pra ler esse livro, né? E graças a Deus não foi o caso. Eu adorei. Eu então vou fazer a série falando sobre ele. Então, assim, aguardem que eu vou falar. Eu, na real, não vou falar sobre todos os livros que ele menciona aqui, porque não são relevantes para a leitura do livro. Só alguns. Apesar de que é spoiler do. Ele conta spoiler. Então, se o spoiler é muito importante pra você, daí não lê por enquanto. Só lê depois que você lê os livros. Mas assim, tem uns que não faz sentido ler. E aí eu quero falar sobre eles, quero falar bastante e falar sobre esse livro também. Então, assim, vem aí. E como eu gostei muito da escrita do Peter Sonson, eu decidi ler mais livros dele. E eu comecei pelo mais famoso, que falam que é o melhor dele, que chama Eles Merecem a Morte, The Kind Worth Killing. E assim, é a história de duas pessoas que se encontram num bar de aeroporto, e aí elas começam a conversar, e o cara começa a desabafar sobre como ele descobriu que a mulher dele tá traindo ele, e ele é ricaço, assim, e tal, e ela tá traindo ele com o empreiteiro da casa que eles estão construindo, e ele tá muito chateado, e ele precisa dar um jeito nessa situação, ele não sabe o que fazer, e a questão do divórcio, prenup, não sei o que, acordo antinupcial e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, eles decidem planejar o assassinato da esposa dele. E nisso a história vai se desencadeando, né? Vai desenrolando. E é muito curioso porque claramente os livros que ele menciona aqui serviram de inspiração para ele em vários momentos da carreira dele, porque o primeiro essa premissa de pessoas estranhas se conhecem e decidem, tipo, a pessoa ir lá matar a pessoa para ajudar, e como é muito aleatório, como não tem como rastrear a amizade, acaba que não é um crime perfeito. É o plot de Pacto de Sangue, que é um dos livros mencionados aqui. Aí a gente começa a seguir a história da mulher que ele encontrou no bar, ali, que ele desabafou. E é uma pessoa que ela que dá a ideia de matar, e ela faz isso porque ela já fez isso antes. E é claramente uma personagem inspirada na personagem principal de The Drowner, que é outro livro que ele menciona aqui. Inclusive, eu quero muito mandar uma mensagem. Quando eu fizer, eu pretendo fazer um. Assim como eu fiz pra Ruth, eu pretendo fazer um vídeo exclusivo comentando toda a obra dele. E eu quero até mandar uma mensagem pra ele falando: você se inspirou aqui, né? Tipo, tá óbvio, né? Principalmente na personagem da Lily, que é a assassina, digamos. É muito a personagem de The Drowner. E eu achei muito interessante. Ele deve ser muito fã desses livros pra repetir essa trope em vários livros, né? Imagino. Enfim, daí tem a continuação. Ele escreveu esse livro, eu não sei quando, eu vou colocar o ano aqui. Mas recentemente ele lançou a continuação desse livro, que é The Kind Worth Saving, que não tem em português. O primeiro tem em português, o segundo não. Acabou de sair. Que é a continuação de alguns personagens. Daí eu não vou contar quem, porque aí seria spoiler do final do Eles Merecem a Morte. E assim, os dois livros eu amei.
Amei, amei, amei. Achei divertidíssimo. Achei thrillers maravilhosos. Eu espero muito que a editora Jangada traduza as demais obras dele, porque ele é também, assim como a Ruth Ware, acabou que ele virou, assim, um dos meus autores favoritos de suspense em atividade no momento. Eu gosto muito quando o autor consegue inovar tanto na construção de personagens, quanto no arco narrativo, quanto no final, na solução do mistério e tal, num gênero que já tá meio que saturado, já é meio saturado, a gente já sabe meio que o que esperar das histórias e tal, e não que isso seja ruim, porque tem o seu valor você ler um livro e ele te entregar exatamente o que você tá esperando, né? Inclusive é por isso que a gente, sei lá, lê trocentos romances, por isso que a gente lê trocentos mistérios. É basicamente a mesma coisa. Morte, solução, romance, casal, ficar junto no final. Enfim. Só que ele consegue ter umas reviravoltas assim que pega de surpresa. Então, espero muito que traduzam mais da obra dele. E por último, outro livro que eu li dele foi o Every Vow You Break, que é cada voto que você, cada promessa que você quebra. E a história é de uma mulher que ela, tipo, não é rica, basicamente. Ela tá endividada e tal. E aí ela conhece um cara mega rico do Vale do Silício, esses empresários, tipo, todo bambambam. E ela conhece, eles se apaixonam, ficam noivos e tal. Aí é a despedida de solteira dela. E ele organiza tudo e faz uma viagem super mega especial pra ela ir com as amigas dela. E aí, chegando lá, ela conhece um cara no hotel. E o cara é assim, perfeito pra ela, perfeito. O cara gosta das mesmas coisas que ela, cita o poema favorito. E assim, sabe aquela coisa que você pensa, meu Deus, como assim a pessoa perfeita pra mim existe? E ele tá lá naquele jogo de sedução, tal, não sei o quê, e ela acaba dormindo com ele. Só que é uma coisa, ela logo se arrepende, é uma coisa one night stand, assim, só uma noitada. E aí ela volta pra noivar e casar e tal, não sei o que. Só que aí ele aparece no dia do casamento. E ela acha que ela vê ele. Só que ela não tem certeza. E daí ela vai pra lua de mel. E chegando lá, eles vão pra uma ilha super paradisíaca, exclusivaça, que é mantida por outros empresários igual o marido dela. Então, assim, tem um hotel, tem toda a estrutura turística e tal, mas é só para os ricos amigos, assim. E chegando lá, o cara tá lá, falando que ama ela, que foi a melhor noite da vida dele e que eles deveriam ficar juntos. E enfim, daí a história se desenrola, o suspense se desenrola, nada é o que parece, tá tudo muito estranho nessa ilha. Então, assim, sério, eu fiquei muito tensa. Tem umas cenas muito tensas de suspense, de perseguição e tal. E eu gosto muito. E eu achei muito interessante que, diferentemente do amigo dele, o Riley Sager, ele fez uma personagem que acham que tá louca muito boa, assim, não, você não passa nervoso, porque, nossa, eu passo muito nervoso, dependendo de quem escreve esse estereótipo de será que é verdade ou será que eu tô doida? Dependendo do autor, fica muito ruim, mas o Peter não, o Peter, tipo, ele escreve muito bem esse tipo de personagem, pelo menos até o momento que eu li, né? Eu quero ler outras obras dele, mas aí eu vou espalhar um pouco, porque li demais. Foi um maio de muito suspense, li, tipo,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu li 10 suspenses esse mês. Tipo, o único livro diferente que eu li foi O Ruído para... Enfim. E por último eu li The It Girl, que é da Ruth Ware também, mas que eu vou comentar ele no fim do mês de junho, quando sair o novo livro dela. E aí eu vou comentar junto com os outros, eu vou falar sobre o One by One, o The It Girl e o 010, que é o novo que ela vai publicar. Enfim, é isso. Me contem aí o que vocês leram esse mês, quais foram as melhores leituras que vocês fizeram esse mês. A minha, eu ainda acho que foi A Volta da Chave. Esse livro vai morar na minha cabeça por muito tempo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acabou que ficou um vídeo mais curto, porque boa parte eu meio que dividi, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.